Olá pessoal. Pessoal, na última dica eu falei sobre os elementos de formação do ato administrativo, requisitos, elementos de formação, como cai na prova, né? Que sabendo disso você já consegue ver quais são os membros, quais são as partes de um ato que o formam, né? Que o forma, tá? Que o forma, na verdade. Então, você vai poder diferenciar agora quais são os atributos, que são as características, que é o que a gente vai falar hoje. Então, na prova vai falar que uma característica é um elemento de formação, e um elemento de formação é característica. E não, você tem que distinguir isso aí e saber o que é elemento de formação, lá o COFINFOMOP que eu falei, e o que são atributos, que eu vou te dar um outro mnemônico agora, você vai lembrar da PAT, tá? PAT, P-A-T-I, tá? PAT. O P é de presunção de legitimidade. O que é presunção de legitimidade? Uma legitimidade presumida. Ou seja, presume-se que aquele ato está legal, tá? Então, mesmo ele estando ilegal ali, a gente vai presumir que ele está legal. Então, a gente não vai desconfiar. Por quê? Justamente porque o agente público ele tem essa confiança, tá? Ele é atribuída a ele essa confiança, tá? Então ele tem essa pressão de legitimidade. O ato administrativo tem essa pressão de legitimidade. Mas essa pressão de legitimidade, obviamente, cabe, né, uma posição contrária. Cabe alguém falar, não, eu acho que esse ato está ilegal. Então, cabe ao administrado, ou a própria administração, se verificar ilegal, tá, denunciar se tiver ilegal. Mas sem a denúncia, presume-se que aquele ato está legal, está de acordo com a lei. Tá? Então, esse é um atributo do ato administrativo, presunção de legitimidade. Tá? Inclusive, quando a pessoa entra, né, com essa questão do juris tanto, o que é juris tanto? Admite prova em contrário. Né? Quando a pessoa entra, o ônus da prova, tá? Quem tem que provar é ela, porque há essa pressão de legitimidade. Tá? Então, presume-se que está legal. Então, o agente público não tem que provar, é a pessoa. Com essa presunção de legitimidade, eu posso puxar até a presunção de veracidade. A prova costuma confundir, mas é diferente. A presunção de legitimidade presume-se que o ato está legal, e a presunção de veracidade presume-se que o agente público está falando a verdade. Tá? Então são coisas diferentes. Então a gente já viu o P, tá? Presunção de legitimidade. O A, autoexecutoridade. Tá? Autoexecutoridade, até eu creio que a gente já viu que é um atributo também lá dos atos discricionários, né? É um atributo, não, uma característica dos atos discricionários, lá no poder de polícia e tal. E agora a gente está vendo que é um atributo geral, tá? Em regra, os atos administrativos têm, não são todos, tá? Mas em regra tem, vocês vão entender por que em regra. Mas em regra, os atos administrativos têm autoexecutoridade. Autoexecutoridade, eu mesmo posso editar e executar aquele ato, a própria administração. Não precisa de uma autorização de um outro poder. Como eu falei anteriormente, eu não preciso da autorização do poder legislativo, judiciário, para aplicar uma multa. A aplicação é autoexecutável, então é um atributo desse ato administrativo. Mas é a regra. Por quê a regra? Bom, eu posso aplicar a multa, mas eu não posso cobrar com autoexecutabilidade ir lá e tomar se o cara não pagar. Então eu vou buscar o meio judicial, depois eu vou buscar um outro poder. Tá? Então PA a gente já viu, presunção de legitimidade, autoexecutabilidade, T de tipicidade. Tá? Como agente público só pode fazer o que está na lei, né, o princípio da legalidade, tá? Pelo menos deveria. Então, como ele só pode fazer o que está na lei, esse ato ele vai ter essa característica, tá? Da tipicidade. Como assim? Diz que quer dizer que o ato ele tem que estar, né, tipicamente na lei ali, já dizer quem pode fazer, tem que estar na lei, ele tem que estar tipificado na lei. Então ele tem essa característica de estar tipificado, que o agente público só vai fazer o que está ali, tá? Ou fazer ou deixar de fazer quando a lei falar, tá? Então parte. E o último é imperatividade, tá? Imperatividade é chamado aí até mesmo do poder extroverso do Estado. O que é o poder extroverso? Eu posso aplicar aí as pessoas, tá? Obrigações,
tá? Então, justamente por essa imperatividade. Então, pode partir de um ato administrativo uma obrigação. Tanto é que no ato administrativo lá, a gente fala, né, que é uma manifestação lateral de vontade do Estado e tudo, e depois a gente cita o poder extroverso, né, e fala que eu posso aplicar até mesmo sanções e obrigações às pessoas aí decorrendo de um ato administrativo. Então tem essa característica da imperatividade, tá? Então isso aqui é básico, é só saber mesmo quais são os atributos, parte. Essa parte é básica, é rápida, diferenciar, não confundir com os elementos de formação, saber o que é elemento de formação, o que é atributo, depois a gente vai ver outras características, a gente vai ver espécies dos atos administrativos, a gente vai ver quais são as formas de extinção e muitas coisas mais.